Fala galerinha, tudo bem? Bora falar de história? É isso aí. A história de hoje é 28 de setembro de 1871. Era assinada pela Princesa Isabel a Lei do Ventre Livre. Isso aí, ventre livre. O que era a Lei do Ventre Livre? Toda criança, filha de escrava, que estava sendo gerada ali, naquele momento ali, dentro do ventre da mãe, já seria uma pessoa livre. Independente de ser homem, independente de ser mulher, já seria uma pessoa livre a partir dessa data aí. Mas essa lei do ventre livre, diante dos historiadores que firmaram a história, né? Que focaram na história e estudaram a história, eles afirmam que essa lei aí não foi totalmente favorável é, aos escravos na época. Por quê? Ela trouxe algumas pendências que ficaram ali no contexto social daquela época ali. Por exemplo, a mãe tinha que se submeter ao senhor, né, o senhor feudal na época lá, que eram os grandes proprietários de terra, ficar ali até seu filho completar 18 anos. A tutela da criança seria passada da mãe para o senhor dela, né? O dono da escrava. Daí ele ficaria até os 18 anos com a mãe, mas sendo tutelado pelo senhor da terra. Olha para você ver como é que essa lei aí não era tão favorável assim, não. Ela só tinha, a mãe não sabia se ela tinha totalmente, tipo, digamos assim, a lei do ventre livre, era só quando a criança estava no ventre da mãe. Tudo bem que a escravidão da criança foi prorrogada, porque a partir dos 18 anos até os 21, ela era dada ao senhor da capitania ou governo da capitania na época, né, para se submeter, assim, digamos assim, ao serviço da corte ou ao serviço ali da capitania. Ia cortar cana, ia fazer qualquer coisa dos 18 aos 21 anos. Seria 3 anos de escravidão para poder. Não era tão assim, essa lei não era tão aquela lei, né, tão favorável assim. Porém, há também indícios de que vários filhos de escravas eram filhos de senhores dos senhores feudais na época aí, né, dos grandes proprietários de terra aí, os fazendeiros, dos barões do café, dos barões do açúcar, etc e tal. Então, há indício, né? Então, essa lei áurea, ela foi assinada pela nossa princesa Isabel nessa data aí. O que acontece? Alguns conhecem essa lei como lei do ventre livre ou lei do Barão de Rio Branco, né, que foi estabelecida aí, né, nessa. Mas essa lei aí, ela já veio um pouco antes. Vamos pegar antes da situação aí. Em 1830, a Inglaterra brigando com o Brasil para que parasse de vez com o tráfico dos navios negreiros. Ó, vocês param aí, na verdade, de mexer com esse transporte aí, com esse tráfico de navio negreiro aí. Não queremos mais esse tipo de comércio. Mas, no entanto, a Inglaterra ainda escravizava seus negros lá. Tava esse sistema de abolição da escravatura lá no Reino Unido lá, mas isso demorou mais 2 anos aí, mais 2, 3 anos aí. De 1831 até, se eu não me engano, a escravatura foi abolida no Reino Unido, né, na Inglaterra, em 1830. 1833, tem que dar uma olhada nos livros de história aí. São muitas datas, então a gente tem que ficar atento a essas datas aí, beleza? E aqui no Brasil ainda estava aquela disputa, entra, não entra, pá. Mas depois da assinatura pela nossa princesa Isabel da lei do ventre livre, em 1888, 17 anos depois, né, 1888, guarda essa data aí, é assinada no Brasil a lei Eusébio de Queiroz, né, que era também assinada pela nossa princesa Isabel, a Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel junto com Eusébio de Queiroz aí, né? Foi conhecida a lei também, essa lei foi chamada de Eusébio de Queiroz, porque ele que fazia os trâmites ali na época ali junto com a princesa Isabel. Mas quem tinha mais poder era a princesa Isabel, dada pelo nosso Dom Pedro II aí. Beleza? Então, vindo pelos caminhos do Império, pelo tempo do Imperador, que até tem uma novelinha aí, né, nesse tempo aí, realmente Dom Pedro teve duas filhas, né? A Leopoldina, né? Princesa Leopoldina
e também a nossa Isaura aí. Então tá aí, galera. Foi desenvolvendo nesse decorrer da situação. A nossa história vem desse contexto aí. A Inglaterra pressionando pressionando o Brasil para que acabasse com a escravatura, né? Acabasse com o tráfico de navios negreiros. Gente, o tráfico de navios negreiros era um. Nossa, se a gente para analisar hoje, assim, no contexto geral da situação, os negros eram vistos como mercadoria. Era um comércio que, com mercadoria, como se fosse uma caixa de laranja trazida da África, né? Quando a gente fala no continente africano, na África, né? A África tem mais de 50 países, se eu não me engano. A África tem 54 países, 54 países, eu acho que sim, né? Geograficamente falando, que eu estudei geografia, e eu acho que a África está com 54 países. Alguns entraram, tiveram suas dependências há pouco tempo, mas acho que é 54 países. Angola, Senegal, Nigéria, Camarões, esses países que de vez em quando aparecem aí nas Copas do Mundo aí, o povo é sofrido. Imagina o pessoal tá lá, na sua terrinha, plantando, belezinha e tal, aí chega o senhor capataz lá, o escravocrata, pega o pai de família, traz aqui pro Brasil, mata a família lá, ou traz todo mundo, etc e tal. Meu, era visto como mercadoria. Foi estimado no Brasil, assim, foi estimado pelos historiadores, de 3 milhões e meio de tráficos de negros, de navios negreiros que vieram para cá, né? Daí para 4 milhões. Mas eu acho que foram bem mais, né? Isso aí é história que o povo conta lá, que, meu, era muita gente que foi tirada de seus países, tirada das suas vidas, dos seus costumes, das suas culturas, das suas etnias. É, a família ficava sem saber, entendeu? Era crítico. E sem contar que era dado como mercadoria, né? Vamos trazer 1.000 caixas de laranja da África para cá. Imagina, imagina como que era o sofrimento. Dentro de um navio negreiro, sem comer, sem beber, sem dormindo mal, comendo mal, muitas doenças como febre amarela, malária, era muito desumano aquilo ali. Então o negro era tratado como, digamos assim, mercadoria de troca. Chegava aqui, pegava mil escravos na África, até chegar no Brasil chegava a 400, 300, o resto era jogado no mar. Aí vem esse povo aí que, sem pensar, fala em racismo, fala em coisas absurdas. Não sabe o que fala quando fala do cabelo do negro, quando fala da cultura afrodescendente, não sabe o que fala. Né? A gente tem que respeitar a cultura, tem que respeitar a etnia de cada um, tem que respeitar valores. Isso a filosofia ensina muito, respeitar valores. Porque a história foi bem crítica, não foi só o neguinho não põe só no tronco, não. Né? Na nossa história foram mais de 300 anos de escravatura no Brasil. E nesses 300 anos foram de muito sofrimento. Eu não digo só o Brasil, não foi só o Brasil que escravizou. O Egito escravizou, os Estados Unidos teve sua escravidão também tirada lá da África também. Então foram muitos africanos tirados dos seus países de origem. Aí hoje as pessoas, é racismo, o que impera hoje é uma cultura totalmente levada para o ódio, para o racismo, para uma coisa que uma cultura sem valor, uma cultura que só fere o coração do odiador, entendeu? Porque a vida é mais que isso, né? Os nossos grandes intelectuais, os grandes artistas, são negros. Aí a pessoa fala, a pessoa é racista e nem sabe o que está falando. Vamos falar, o cara gosta muito de futebol. O rei do futebol é Pelé. Pelé é o quê? Nosso negro amado, idolatrado aqui por tantos pelo futebol, que gosta de futebol, mesmo quem não gosta de futebol, sabe que o cara é o cara. O rei do pop, Michael Jackson. O rei do basquete, Jordan, Michael Jordan. O rei do rock, Jimi Hendrix. Né? E assim vai. Meu, que seria do reggae se não houvesse um Bob Marley? O cara só falava de amor, o cara tinha uma cultura, tinha
a mentalidade para frente, né? Tinha, gente, a alegria nossa, assim, é ver o Carnaval da Bahia, é ver o Ludo tocando. A maioria do pessoal, né, é negro, mas os caras mandam bem no que faz. Os caras têm amor à cultura deles. Seja ela religiosa, seja ela cultural, a gente tem que respeitar. É uma cultura que foi tirada do âmbito do seu viver lá da sua terra lá, e os caras vêm falar mal, vêm ser racista, vêm ser. Você não sabe o que está falando. Quando a pessoa é racista, ela não sabe o que está falando. Ela não sabe do que se trata isso. É Brasil história, é Brasil 500 anos. Eleve isso aí. O futuro não existe, o amanhã não existe, o futuro só existe quando a gente constrói. O caminho só existe quando você passa. A história do Brasil é mais que isso. A história do Brasil é nós temos consciência daquilo que somos. Somos todos iguais perante Deus. É quem não me garante que Jesus era negro? Né, dos olhos verdes? Meu Deus do céu. Cada um pensa no que quer. A gente estamos aí falando de história. História é muito gostoso. Vamos estudar história, vamos analisar os fatos, vamos ser mais, vamos pensar para frente. Racismo é coisa besta, né? O ódio também é coisa besta. Vamos procurar conhecer um pouco mais sobre a nossa história, principalmente a história do Brasil, né? Entendeu? Valeu, galera. E 15 de novembro é o dia da proclamação da República. É isso aí, da República. A República foi proclamada depois da Lei Áurea, um ano depois da Lei Áurea. A Lei Áurea de 1888, a proclamação da República foi proclamada em 1889, 15 de novembro de 1889. A Lei Áurea, se eu não me engano, é 13 de março, 13 de maio, acho que é maio. Maio, acho que é maio. Tem que dar uma olhada lá. Acho que é maio. É porque o que interessa é o ano, a data em si não é muito. Para a história é o ano, quando foi descoberto o Brasil, dia 22 de 1500. Tá, beleza, foi numa quarta-feira? Dizem que foi na quarta-feira. Mas isso já é outra história. Valeu? Fica com Deus, um abraço. Valeu, galerinha. Vamos falar de história.